Recording is on. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sidney Castilhos. Estou gravando aqui um videozinho sobre a nossa disciplina Custos Logísticos. Eu vou falar aqui, né, rapidamente. A ideia desse vídeo é mostrar o que pode, quais são as principais matérias, né, que vão cair agora na P1. Então a gente vai falar de algumas ponto-chave, né, de algumas OAs, mas a ideia é que seja um vídeo curto. Eu vou abrir uma apresentação aqui para a gente. Eu vou falar em cima e deixar tudo registrado aqui para vocês no AVA. Deixa eu só. Ok. Bom, vamos lá. Bom, já comentei, né, que a ideia é essa, de passar aqui uma visão geral. O conteúdo que vai para a P1, ele não é a disciplina inteira, então ele vai até, acho que é o A5 ou 6, eu vou comentar aqui, né, são os primeiros objetivos de aprendizagem da disciplina, e eu vou comentando aqui o objetivo e qual é o assunto que está relacionado, né, para a gente focar na P1, tá? Vamos lá. Primeiro objetivo seria conhecer, né, o conceito de logística, entender o que é logística e tal. Deixa eu fechar aqui. Então, logística é mais, né, do que o transporte de mercadorias. Envolve gerenciamento de toda a cadeia de suprimentos, desde fornecimento de matéria-prima até entrega do produto final ao cliente. Ballow, que é um dos, né, principais autores da área, diz que logística trata de todas as atividades que facilitam o fluxo de produtos e informações com o objetivo de proporcionar um nível de serviço eficiente a um custo razoável. Todo esse movimento, né, de entrega, enfim, envio de produtos e matérias, né, matéria-prima, entre empresas, de empresas para centro de distribuições ou direto para consumidores finais, para lojistas, né? Tudo isso tem que ser pensado para minimizar custos, né? Então, os principais elementos da logística incluem compras, né, aquisição de insumos e materiais, armazenagem, controle e organização dos estoques, transporte, que é a distribuição dos produtos até o cliente final, e gestão de informações, monitoramento e controle do processo logístico. E essa parte, né, a parte de gestão de informações, é que nos ajuda a minimizar aí os custos dos processos logísticos. E aqui, né, um pensamento: o desafio da logística é equilibrar o nível de serviço com o menor custo possível, aumentando a competitividade da empresa. O objetivo 2 é conhecer, né, o que são custos logísticos, né? Que custos são esses? Então, a gente tem ali custos diretos, que estão relacionados diretamente às operações logísticas, por exemplo, transporte, armazenagem, e tem custos de combustível, de pedágios, enfim, todos os custos relacionados ao transporte de um bem, o aluguel o espaço, né, do estoque e tudo. E custos indiretos associados ao suporte às operações, treinamento de equipe, manutenção de veículos, custos que são inerentes à operação, mas não são diretos, né? Eu não, se eu for só fazer um transporte de um produto de um lugar para o outro, sem fazer um treinamento, sem pensar em manutenção,
eu estou falando de custos diretos. Os custos logísticos representam uma parcela significativa dos gastos operacionais da empresa, né? Eles podem ser classificados em, primeiro, transporte. Maior parcela do custo logístico, representa 60%, né, do custo no Brasil, porque nós temos, e vamos falar aqui no próximo slide, né, o problema da malha rodoviária. Armazenagem, custo com aluguel, manutenção, mão de obra nos armazéns, né, quanto a gente sabe que estoque é custo, né, sendo que também existe o custo de você não ter estoque, né? Ou seja, o estoque é um custo porque você precisa de espaço para armazenar, né, o seu produto, sua matéria-prima, e você paga pelo espaço, né? Mesmo que seja seu, você está utilizando aquele espaço em detrimento de outras ações que você poderia ter naquele mesmo, né, galpão, enfim. E qual o custo do não estoque, né? De você, de repente, ter um estoque muito baixo? É a dependência da logística, né? Do lead time, do tempo de entrega de um produto, né? De um serviço, de um produto, né? De uma matéria-prima, alguma coisa. Para você, esse tempo é crucial. Às vezes você pode perder um projeto, uma venda, porque você não tem produto para entregar. A armazenagem, o segundo aqui, custo com aluguel, manutenção, mão de obra nos armazéns. O estoque, capital investido em mercadorias paradas e risco de perdas por obsolescência ou se for um produto perecível, por exemplo, né, você tem um estoque de um produto perecível e não conseguir vender ele a tempo, ele perde a validade ou deteriora, estraga e você perde o teu produto. E administração, né? A despesa com pessoal, sistema de gestão, suporte logístico, tudo isso também gera custo para que essa engrenagem da logística funcione. Uma boa gestão de custos logísticos permite identificar onde estão os maiores gastos e implementar ações para reduzi-los, sem comprometer o nível de serviço, né? Vamos para a próxima aqui, próximo objetivo. Gerenciamento de riscos. No gerenciamento de risco, nós temos aqui 3 níveis. Primeiro, o da identificação, né? Saber quais são esses riscos. O monitoramento, né? Acompanhar como é que está a evolução desses riscos. E a prevenção é o que fazer, né? Para sanar os riscos ou mitigar os riscos, né? Diminuir o impacto que isso vai te causar caso esse risco aconteça, né? Esse evento que você já mapeou. A logística está exposta a diversos riscos que podem comprometer a eficiência e aumentar os custos. Os principais tipos de riscos logísticos incluem riscos operacionais, atrasos, perda de mercadoria, falhas no transporte, riscos financeiros, oscilações de preço de combustível, taxa de câmbio, né? Por exemplo, você compra um produto, acontece uma alta do dólar e você compra, né, para pagar em dólar, você vai ter que pagar mais caro pelo produto ou não, né? De repente você já comprou numa cotação mais baixa, aí o custo, né, você acaba tendo um custo menor por ter pago um dólar mais barato. Riscos ambientais, problemas com desastres naturais, infraestrutura e risco de mercado, que é a variação de demandas e rupturas de estoque, né? Às vezes a sua programação para a venda, né, de algum produto numa região e por algum motivo não acontece, né, não se concretiza e você tem uma variação de demanda aí que vai te deixar um estoque. E você vai ter que, né, pensar em outra forma de vender, não mais naquele planejado.
boas práticas de gerenciamento de risco, diversificar fornecedores e modais de transporte, né? Principalmente quando você tem problemas ali, você não, você opta não ter um estoque muito alto, você precisa ter mais, né, diversos fornecedores ou ampliar essa gama de fornecedores para que você consiga, né, ser atendido aí pelos seus produtos, né, manutenção dos produtos. Implementar um sistema de rastreamento e monitoramento em tempo real, né, para a gente controlar processos, frotas. Manter um estoque de segurança para cobrir oscilações de demanda, a gente precisa ter um estoque mínimo, calcular isso em relação à demanda, ao tempo de entrega, né? E adotar planos de contingência para lidar com emergências. Aí, em relação ao plano de contingência, nós temos a dica, né, da matriz Gucci. A matriz Gucci tem esse nome, Gucci, porque ele trata de 3 itens, né? Gravidade, urgência e tendência. Aqui está um exemplo de aplicação da matriz Gucci. Ela é aplicada da seguinte forma: para cada risco que eu identifiquei, que pode impactar no meu processo logístico, eu vou avaliar o grau de gravidade, o grau de urgência e o grau de tendência. O que é isso? A gente tem aqui, por exemplo, o terceiro item aqui é greve, né? Se por acaso acontecer uma greve, vai impactar, né, meu planejamento. Então, é feita uma avaliação, essa avaliação é por várias gestores, várias áreas da equipe, né, avaliam qual é o grau de gravidade de uma greve, quanto isso vai impactar no meu processo. Esse grau, essa graduação, ela vai de 1 a 5, né? Ou seja, graduação 5, a gravidade 5 é uma gravidade altíssima, gravidade 1 é uma quase sem gravidade, né? Então, aqui, a greve foi considerada por essa equipe, dessa empresa, como um grau 5, muito grave ter uma greve. Muito, né, impacta bastante no processo logístico. Urgência. A gente entende urgência aqui com eu preciso estancar isso, de parar tudo que eu estou fazendo para estancar isso, ou é uma urgência que pode demorar um pouquinho, né? Aqui eles entenderam que é urgente, que é nível 3, mas não é tão urgente como, por exemplo, um acidente, né? O nível de cima aqui, ó, o risco de cima é acidente de trabalho. Qual é a urgência de um acidente de trabalho? No tempo que acontecer, né? Você não pode esperar alguma coisa, sei lá, acontecer um problema, um acidente com um funcionário seu, as ações têm que ser tomadas, né? Esse socorro tem que chegar o mais rápido possível. A greve pode ser negociada, é grave, mas, né, não vai ser fatal ali. E a tendência a gente analisa da seguinte forma: se nada for feito, qual é a tendência disso piorar, né? Então, você tem acidente de trabalho. Vamos imaginar que nada tenha sido feito. Eles identificaram a tendência 3, ou seja, vai piorar a médio prazo, curto, médio prazo. Se eu colocar, por exemplo, a tendência nível 5, é o seguinte: vai piorar rápido aqui, vai piorar, esse problema vai ser escalado rapidamente, né?
Quando eu tenho, por exemplo, inadimplência, que tem a tendência 1, eu estou falando o seguinte: a inadimplência é um risco, mas ela tem tendência de piorar? Ela tem uma tendência de impactar, mas muito a longo prazo. Então, eles identificaram, definiram que a tendência da inadimplência é baixa, de aumentar essa gravidade é baixa. E o cálculo é feito ali, como está na outra coluna, multiplicando, né, esses itens, gravidade, urgência e tendência, tendo um total. Com esse total, a gente consegue identificar, né, lógico, aqueles que têm um número, um valor maior, um resultado com um total maior, esses são os problemas que eu preciso atacar primeiro. Esses são os problemas que eu preciso fazer um plano de contingência, né, para evitar, para minimizar os riscos, para tentar fazer com que eles não ocorram, ou, se ocorrerem, para eu ter um plano de contingência para minimizar e mitigar os efeitos desse risco. Tá? Então, a gente tem aí na avaliação que está na tela, problemas fiscais como o maior, né? 80, total de 80 ali seria o primeiro lugar. E o segundo lugar, acidente de trabalho. Terceiro lugar, problema mecânico. Qual é a outra ferramenta que eu poderia associar aí? É aquele diagrama de Pareto. Ou seja, eu resolvendo, né, 20% dos casos, ou seja, esses que estão com a numeração muito alta, eu minimizo 80% dos problemas. Né? O Pareto é mais ou menos essa regra. Essa matriz Guth ela é interessante, a gente pode utilizar para essa priorização de riscos, só que ela não está no material, tá, gente? Eu estou adicionando aqui para que vocês conheçam e utilizem. Infraestrutura logística brasileira seria o nosso objetivo 4. Nós temos aí o modal rodoviário, a dependência de rodovias, né, em torno de 60%. A nossa logística brasileira depende, né, 60% de rodovias, e muitas delas estão em péssimo estado, né, além de ser um custo alto, né, com pedágios ou com estradas mal pavimentadas, né? A integração intermodal, né? A baixa integração entre os modais e alto custo de transporte. Nós não temos uma integração entre, por exemplo, rodoviário e ferroviário, aquaviário. A gente não tem uma integração muito planejada, né, o que atrapalha e aumenta os custos. E aí, quais são as melhorias? Né? Investir em ferrovias e portos, promover a integração intermodal, facilitar esse processo de, por exemplo, um caminhão ter acesso ao cais do porto, ter um processo de carregamento, descarregamento, né, mais assertivo, para minimizar tempo, diminuir tempo, minimizar custos nesse processo. E aqui, para fechar essa primeira parte, que vai estar voltada para P1, a gente tem infraestrutura logística no Brasil, que é o objetivo 4. Então, nós temos aí rodovias, né, mal conservadas e tal, ferrovias, baixa integração com outros modais e cobertura insuficiente do território nacional, ou seja, se a gente fosse transportar, né, produtos, materiais apenas por ferrovias, não chegaríamos em todo o Brasil e não teríamos nem a própria integração da malha ferroviária, né? Então, nós temos ferrovias que ligam um ponto ao outro, mas não ligam o Brasil inteiro. E essas
esses gaps, né, eles têm que ser supridos por outros meios, que provavelmente é o rodoviário. Portos, né, infraestrutura deficiente, burocracia excessiva, ainda mais quando a gente trata de alfândega e tal, dificultando o comércio internacional. E aeroportos é uma logística teoricamente mais rápida, tirando a burocracia, né, mas é uma logística teoricamente mais rápida, mas é muito mais caro, né, e por ser muito caro, ele tem um uso limitado, né, a produtos de alto valor agregado ou produtos que não podem demorar muito para chegar no seu destino. Então, a infraestrutura logística brasileira é um grande desafio para as empresas, né, especialmente por conta das dimensões continentais do país. O Brasil depende fortemente do modal rodoviário, 60%, mas enfrenta problemas com baixa integração entre os modais e com o custo, né, do transporte rodoviário. Também estradas mal conservadas, às vezes a própria frota mal conservada, né, estradas ruins ou pedágios caros, enfim. Isso aumenta o custo do transporte no Brasil. Melhorias possíveis. Primeiro, investir em transporte ferroviário e aquaviário para reduzir os custos logísticos, mas depende, né, de uma integração melhor, que está aqui, né, promover a integração intermodal para aumentar a eficiência. E o outro aqui do meio, né, melhoria possível, melhorar a infraestrutura de portos e aeroportos. Aqui a gente encerra. Isso aqui já vai para a segunda parte, que é a matéria, né, complementar que vai até a prova P2. Né? Por enquanto, a gente está tratando apenas da P1, então o assunto a ser tratado são esses 4 objetivos aqui. O objetivo é infraestrutura logística no Brasil, objetivo riscos, né, gerenciamento de riscos, objetivo custos logísticos e o que é a logística, né, o conceito de logística. Deixa eu fechar aqui. Bom, para o compartilhamento, não, foi. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham ajudado um pouco no foco aí dos estudos. Estudem, né? A P1 tá próxima aqui. Vocês têm acesso ao material. A P1 é online, então tem tudo aí para a gente ter um bom resultado, né, nessa fase, ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.